Olá pessoal, bom dia a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do projeto Newton, de Cálculo 2. Bem, ciclo de atividades 4, ciclo de atividades da nossa primeira avaliação de conteúdos. Tem alguns informes, né, alguns recadinhos para vocês. Enquanto os colegas vão entrando, eu vou fazer essa parte de informação. Bem, a primeira delas, pessoal, é que a gente vai ter encontro temático nesta quarta-feira, tá? Então, eu sei que muitos de vocês têm a informação de que existe um feriado local na quarta-feira, mas a gente vai ter encontro normalmente. Bem, acho que Nossa Senhora de Conceição, alguma coisa assim, tá? Mas a gente vai ter encontro normalmente aqui. Aqueles que talvez por questões de ficar mais difícil o transporte ou algo do tipo, que prefiram assistir a aula remotamente, fiquem à vontade. Desde o começo do curso eu disse que não está engessado, né? Se quiser assistir remotamente, fiquem à vontade. E como eu já tinha adiantado, o último conteúdo para nossa avaliação é a parte de otimização, né? A gente começou desde o ciclo 2, né? Primeiro a gente entendeu um pouco do espaço, um pouco sobre os espaços RN, como que eu estudo os espaços RN, as operações, o espaço RN como espaço vetorial, como que eu faço produto, né, quando eu estou dentro do espaço vetorial, que era basicamente construir a estrutura, e falamos brevemente sobre funções vetoriais, né, que são aquelas funções que são bem mais parecidas com as funções de cálculo 1. E aí depois a gente começou, né, a introduzir funções de várias variáveis, o conceito de derivadas parciais, o conceito de diferenciabilidade, as diferenças entre esses dois conceitos. Entendemos como se comporta geometricamente as funções de várias variáveis, né, como que eu consigo calcular plano tangente, como que eu consigo calcular reta normal. Essas coisas trazem informações sobre a geometria dessas funções. Depois a gente viu, via o teorema da função implícita, que eu posso, de certa forma, colocar a estrutura de função e estudar as superfícies como esferas, elipsoides, usando os mesmos conceitos. Então a gente usa o teorema, derivada implícita, a gente usa um pouco desses conceitos. E aí agora, para finalizar esse estudo das funções de várias variáveis, no sentido de propriedades da diferenciabilidade, a gente vai estudar máximos e mínimos, tá? Então, o que eu vou fazer de hoje até sexta-feira é mostrar para vocês as diferentes técnicas que a gente tem para encontrar máximos e mínimos de funções de várias variáveis. E esse vai ser o nosso tema final para a avaliação de conteúdos. A semana que vem vai ser uma semana de revisão, então vai ter estudo dirigido mais voltado para a revisão de todo esse ciclo avaliativo, né, que é composto por ciclos de atividades. Então a gente vai fazer todo esse trabalho de revisão para que na sexta-feira, de fato, a gente realize bem uma avaliação. Sobre as formas de avaliação, como eu já informei para vocês, tem os dois formatos. Vocês podem fazer a avaliação presencialmente. Presencialmente, a princípio, seria aqui mesmo no PGI Tech. A gente vai esperar a questão de demanda, e essa informação a gente vai ter a partir de um pequeno formulário que vai ser enviado para vocês marcarem qual forma de avaliação que vocês preferem, que é a avaliação remota, que é uma parte escrita que vocês enviam, do mesmo jeito que vocês enviam a lista, e que depois eu faço uma arguição, a depender da sua resolução dessa prova. Então, para quem não é do cálculo 1 ou não fez ainda a disciplina pelo Newton, vocês vão ter uma apresentação de tela, onde lá tem as questões da avaliação de vocês. Vocês vão resolver isso em papel, sem auxílio de calculadora, sem auxílio de computador, nem nada disso. Então, com câmera e microfone aberto, vai ter alguém fiscalizando ali a sala de avaliação. E quando vocês terminarem essa parte escrita, vocês vão tirar uma foto, enviar. Eu vou receber a versão impressa dessa foto que vocês mandaram e vou conversar com cada um. Então vai ser um momento que é individual. Vou perguntar:
Ah, por que você resolveu isso? Essa parte não é que tem duas provas, não é uma prova oral, é uma prova escrita. É só um processo de validação, tá? Só para ter certeza que aquilo que está escrito lá foi de fato o aluno do curso que respondeu, que não jogou lá em algum programa que resolve ou coisa desse tipo. Então você vai ter que me justificar. Isso porque, bem, o controle do remoto é bem menor, né? Enquanto que presencialmente você vai estar aqui, vai ter monitores observando toda a aplicação da prova, então fica bem óbvio que quem está ali é quem fez. Vocês vão precisar de documentos, assim como alguns que já vêm presencialmente precisam apresentar lá um documento. Vai precisar tanto na remota como na presencial, isso vai ser solicitado também para verificar que é o próprio aluno. Isso é só para dar confiabilidade ao processo avaliativo, que é muito importante, ainda mais num curso que tem tantos alunos. E aí esse questionário, para que vocês escolham o formato, deve ser enviado essa semana, talvez amanhã já esteja disponível, então na quarta-feira eu já reforço. E uma coisa que eu vou pedir para vocês vai ter um período para vocês responderem. Eu peço que, por favor, respondam rápido, porque isso ajuda. É claro que você em si não vai ser prejudicado em responder no último dia, mas do ponto de vista de planejamento, facilita muito para a gente ter uma noção de quem vai fazer presencialmente ou não, porque se o número que vão realizar a prova presencialmente for muito grande, a gente precisa de outro espaço, então tem toda uma questão de logística que fica bem mais fácil de planejar quando a gente tem essa informação, tá? Então aí é só marcar, eu quero presencial, ok, e pronto. É uma coisa que vocês fazem em 2 minutinhos. Será de 1 hora a prova de maneira remota? A parte escrita, sim, Walter, a parte escrita vai ser de quer dizer, sim, eu estou dando... Bem, a gente tem eu retiro o meu sim, a gente tem uma reunião com a equipe amanhã. E provavelmente isso vai ser uma coisa que vai ser discutida, vai levar em consideração outros detalhes. Então, eu não retiro a minha resposta, foi muito no impulso. Mas na quarta-feira eu tenho essa informação precisa, tá? Porque como vai ter uma reunião, bem, nas últimas 2 vezes, nos últimos 2 cursos foi assim, mas a gente é sempre bom fechar primeiro com a equipe antes de eu te dar uma resposta final. Mas na quarta-feira eu te respondo com precisão o tempo, tá? Em relação, bem, o que é provável, e aí, bem, eu reforço isso na quarta-feira, o que é provável a prova presencial é o tempo de aula, isso até porque existem 2 cursos, né? Então, em relação à prova remota, o que tem acontecido é ser 1 hora na parte escrita e mais o tempo de arguição, mas eu vou dar uma olhada. Natan pediu para aumentar um pouquinho o tempo da prova presencial. Esse é até mais difícil, Natan, mas como eu disse, todos esses detalhes a gente tem que reunir em equipe, porque eu ainda não... Pode? Vai. Todos esses detalhes vai ser colocado em reunião. Então, bem, é bom que vocês compartilhem a opinião de vocês, que eu levo também para a equipe, tá? Nome e curso, por favor. Anderson, de Engenharia Elétrica. Eu só queria saber mesmo se a prova presencial vai ser no horário da aula ou vai ficar a nosso critério escolher. Bem, aí é outra coisa que eu preciso fechar com a equipe, porque talvez até eu acho que o mais natural, o que eu imagino é que o mais natural seja dentro do horário, porque as turmas de cálculo 2, apesar de pequenas, as turmas de cálculo 1 são muito grandes. Então, eu acho que não existe muito a possibilidade de tentar realizar as 2 simultaneamente. Então, eu não tenho essa informação ainda, tá? Tudo isso vai ficar para a reunião. Eu vou dar essas informações bem com precisão na quarta-feira para vocês se planejarem. Então, como amanhã vai sair a decisão da equipe, na quarta-feira eu passo as informações mais técnicas para vocês, porque é claro que isso vai interferir na escolha de formato, né? Vai ser no mesmo horário, se não vai ser em outro horário. Mas eu termino com toda certeza o conteúdo da avaliação de vocês nessa semana. Então vocês vão ter aí pelo menos 7 dias apenas de revisão, sem que novos conteúdos sejam acrescentados, o que ajuda bastante
para preparar, porque principalmente o último conteúdo, vocês vão levar algum tempo para amadurecer as ideias, tá? Mas os detalhes mais técnicos sobre a questão da avaliação eu passo para vocês na quarta-feira, e aí vocês escolhem o formato que mais se adequar à situação de vocês, tá bem? Bem, antes de eu vir para cá, qual que é o objetivo desse ciclo de atividades? É falar sobre otimização, tá bem? Então, eu vou falar de otimização, que é basicamente o que vocês já fizeram no cálculo 1, que é encontrar máximos e mínimos. Bem, na lista de vocês já tinha a tal da hessiana, né? E a hessiana envolve derivadas parciais de segunda ordem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, bem, a derivada, deixa eu ver, haverá aula, quarta-feira não é feriado. Sim, Matheus, eu comecei, bem, acho que talvez você tenha entrado um pouquinho depois de eu ter comentado, quarta-feira é um feriado local, tá? É dia de Nossa Senhora da Conceição, se eu não me engano, mas haverá o encontro dessa mesma forma. Isso, foi o que eu disse no início, tá? A gente vai ter o encontro, e aí uma das coisas que eu disse aos colegas, principalmente aqueles que vêm presencialmente, caso, bem, por questões de ônibus, dia de feriado, às vezes é um pouco mais difícil. Se for mais fácil, assistam remotamente ou assistam em outro horário, né, dado que os encontros também ficam gravados, pela questão do feriado. Mas é uma forma mais simples da gente fazer o conteúdo mais dissolvido, sem ficar aquela aula muito corrida, que eu tenho que fazer um monte de coisa, e no final eu acabo correndo demais com vocês e fica difícil de compreender, né? Então a gente vai fazer de uma forma mais tranquila, e caso o feriado prejudique alguém a vir presencialmente, ou mesmo assistir remoto, assista depois a aula gravada ou remotamente. Bem, a hessiana que vocês viram, que era aquela matriz, né? A derivada segunda da função em relação a x, a derivada segunda da função em relação a x, em relação a y, a derivada segunda da função em relação a y e a x. Acho que eu estou trocando aqui a ordem, né? Eu sempre faço isso. Aqui não vai fazer diferença, porque pelo que eu vou mostrar para vocês hoje, em geral, as funções que a gente vai estudar, esses dois valores são iguais, mas eu vou colocar na forma correta aqui. Aqui é yx e aqui é xy. E a derivada segunda de f em relação a y. Tá? Essa matriz vocês conheceram ela na lista de exercícios. Também nas aulas eu falei, expliquei um pouco. Essa matriz vai ser fundamental para a gente caracterizar pontos de máximo e mínimo no interior, ou seja, no interior do domínio da função. E aí uma das primeiras coisas que eu vou fazer é apresentar um pouco mais detalhado as derivadas de ordem superior, e em particular um teorema que me garante que essas duas derivadas são iguais quando as funções são de classe C2. Eu preparei um videozinho curto para vocês em relação a esse tema. Eu vou passar e aí a gente faz alguns exemplos, tá? Então é um daqueles videozinhos que fui perguntado se sou eu mesmo. Sou eu ando mudando muito de cara ultimamente, né? Se vocês olharem para o começo do Newton para agora, tá bem diferente. Então vamos lá. Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre as derivadas parciais de ordem superior. Lembramos que no cálculo 1 definimos a derivada segunda, quando ela existe, como sendo a derivada da derivada. De maneira análoga, a derivada terceira de uma função de uma variável é a derivada da derivada segunda.
e assim sucessivamente. Para funções de várias variáveis, a ideia é semelhante, porém, com o detalhe de existirem mais possibilidades. Para entender melhor, iremos estudar o caso de uma função de duas variáveis. O caso geral é facilmente generalizado a partir deste. Para isso, considere uma função f de duas variáveis, x e y, definida em um aberto do R2. Quando existem, as derivadas parciais de primeira ordem da f são as já conhecidas derivada parcial de f em relação a x e em relação a y. Já as derivadas parciais de segunda ordem da f, quando existem, são a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x de f e a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a y de f. Analogamente, temos a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a x de f e a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a y de f. Para cada derivada parcial de segunda ordem, quando o limite que define a derivada parcial existe, podemos calcular as derivadas parciais de terceira ordem, sendo 4 derivadas parciais em relação a x das derivadas de segunda ordem e 4 derivadas parciais em relação a y das derivadas de segunda ordem, totalizando assim 8 derivadas parciais de terceira ordem. E assim sucessivamente. Logo, podemos definir as derivadas parciais de ordem k. As derivadas parciais que envolvem variáveis distintas, por exemplo, as derivadas de segunda ordem em relação a x e y e em relação a y e x, são chamadas de derivadas parciais mistas. Um importante resultado sobre as derivadas parciais mistas é o Teorema de Clairaut-Schwarz. O Teorema de Clairaut-Schwarz diz que, dado uma função f de xy definida em um conjunto aberto A, se f possui todas as derivadas parciais de segunda ordem e elas são contínuas, então a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a x de f é igual à derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a y de f. Em outras palavras, as derivadas em relação a x e em relação a y comutam. Funções que possuem derivadas parciais contínuas são sempre importantes. Por isso, recebem uma nomenclatura especial. Dizemos que uma função é de classe C1 se ela possui derivadas parciais e essas derivadas são contínuas. Lembramos que essas funções são diferenciáveis, ou seja, toda função C1 é diferenciável. Porém, a recíproca não vale. Existem exemplos complicados, mas existem de funções diferenciáveis que não são C1. Funções que possuem até as derivadas de segunda ordem contínuas são chamadas de funções de classe C2. Essas são as funções que satisfazem o Teorema de Clairaut-Schwarz. De maneira geral, uma função é de classe Cn se ela possui até as derivadas de ordem n contínuas. É um corolário do Teorema de Clairaut-Schwarz que as derivadas mistas de ordem menor que n de uma função de classe Cn comutam. Uma importante aplicação das derivadas de segunda ordem é na otimização, para determinar máximos e mínimos de funções de várias variáveis a valores reais. Este estudo
será apresentado em um próximo vídeo. Bom, esta foi a apresentação sobre as derivadas parciais de ordem superior. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. É isso aí, pessoal. Bem, já eram temas que eu tinha, de certa forma, falado um pouquinho com vocês, mas eu quis dar o nome para o teorema, né? E também apresentar de forma mais geral. Eu vou fazer dois exemplos com vocês. Um primeiro que funciona, o teorema de Clairaut-Schwartz, e depois um onde não pode, onde não vale, para vocês entenderem que está muito associado à continuidade, tá? Derivadas de ordem superior não são tão complicadas de calcular quando você entende o processo, a menos em pontos onde você não tem a continuidade. Desde que as regras de derivação se apliquem, é relativamente simples. Então, vou fazer esse daqui. Considere essa função. Bem, é uma função polinomial. São as funções mais simples que a gente tem, né, no quesito de continuidade, de diferenciabilidade. Essas funções você pode derivar elas quantas vezes você quiser. E aí a gente já sabia calcular as derivadas de primeira ordem. As de primeira ordem, bem, se eu tenho uma função de duas variáveis, as de primeira ordem vão ser em relação a x e a y, são duas, né? Então, derivar em relação a x parcialmente é pegar essa expressão e olhar ela em relação ao x, considerando y como uma constante, fica 5 x à quarta, y ao cubo, mais, isso aqui é um 3, tá? Apesar de estar meio estranho. Mais 3 x quadrado, y à quarta, mais 2x em relação a x dá 2, y em relação a x dá 0, 1 em relação a x, 0 também. E aí, quando você olha em relação ao y, você obtém, em relação a y, fica 3x à quinta, y ao quadrado, mais 4x ao cubo, y ao cubo, 2x em relação a y, 0, y em relação a y dá 1, e 1 em relação a y, 0 também. Então essas são as de primeira ordem, que a gente aprendeu já há bastante tempo. E as de segunda ordem. As de segunda ordem, bem, você tendo as de primeira ordem é relativamente mais fácil. Se eu pego as de primeira ordem e derivo novamente em relação a x, eu tenho, bem, a derivada de f, a derivada parcial segunda de f em relação ao x, é derivar em relação a x, parcialmente, né, em relação a x, a derivada de f em relação a x, que é a mesma ideia lá do cálculo 1. Então eu já tenho uma vez em relação a x, que é essa daqui, eu pego essa e derivo novamente parcialmente em relação ao x. Então cai o 4 aqui, fica 20 x ao cubo, y ao cubo, mais esse 2 fica 6x y à quarta e 2 fica 0. Se eu pego essa daqui e derivo ela em relação a x também, eu fico com a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a y e a x, que é nada mais do que derivar parcialmente em relação a x a derivada parcial de f em relação ao y. Isso é, bem, derivando aqui agora em relação a... Então é essa, né? Derivada parcial de f em relação a y. Vou derivar em relação a x, então fica 15 x à quarta, y ao quadrado, mais 12 x ao quadrado, y ao cubo. E em relação a 1, isso daqui dá 0. Vou aproveitar aqui ainda esse espaço, só para a gente ficar nesse quadro. Vamos fazer a mesma, então, de segunda ordem. Eu já encontrei segunda ordem
derivando na segunda vez em relação a x, falta derivar na segunda vez em relação a y, né? Então, se eu derivo a f duas vezes, se eu pego essa e derivo em relação a y, tem a derivada mista, né? Que é derivar primeiro em x e depois em y. É pegar essa daqui que está em x e derivar em y. Quando eu derivo em y, bem, o 3 multiplica o 5, eu fico com 15x² vezes y². E aqui em relação a y, esse 4 desce, mais 12x² y². E aí é que é o teorema de Clairaut-Schwartz. Essa função, ela é uma função que possui as derivadas parciais até a segunda ordem e é de classe C2. Um bom jeito de perceber que ela é de classe C2 é se você a existência das próximas derivadas em todos os pontos, tá? Uma forma de você verificar a continuidade, pensa, eu vou pegar essa função aqui, eu consigo derivar ela na segunda e eu consigo derivar ela uma terceira vez, em relação a qualquer variável que você escolhe. Se uma função é derivável, ela já é contínua. Então isso me diz que essa daqui, ela possui as derivadas de segunda ordem contínua. Por quê? Porque eu posso derivar uma terceira vez e essas derivadas existem em todo ponto. Num ponto onde existe a derivada, existe a continuidade. Então eu teria que elas são de fato de classe C2, então esse coincide com esse. E aí, por último, eu derivo duas vezes a f em relação a y, que nada mais é do que pegar a derivada que eu já possuo em relação a y e agora derivar de novo em relação a y, né? Então eu fico com 6x² y mais 12x³ y². Então essas são as derivadas de segunda ordem, que vão ser extremamente importantes para a gente obter os pontos de máximo e mínimo. Vamos ver um caso onde eu não consigo as derivadas, eu não tenho o teorema de Clairaut-Schwartz, tá? Vamos calcular essas derivadas segundas aqui. Na verdade, eu quero mostrar que isso daqui é diferente, mas vamos entender como que funciona. E é a mesma ideia, tá? De quando você vai derivar uma função, quando você deriva a primeira, as derivadas parciais, né, vocês fizeram numa lista de exercícios, onde pedia para vocês calcularem a primeira derivada quando a função era definida assim, né? Eu tenho um ponto que não está, para o qual a expressão da função não está bem definida, então eu fixo um valor para a função nesse ponto e no resto ela funciona de forma normal, né? Vamos dizer assim. Tá, isso aqui fica como exercício para vocês, mas eu vou mostrar que isso daqui é diferente exatamente para eu não ter a continuidade. Como é que eu faço isso? Bem, se eu quero calcular as derivadas segundas, eu preciso das derivadas primeiras. Então não tem como fugir muito daquela continha. Vou calcular as derivadas de primeira ordem, primeiro em relação a x. Se você deriva f em relação a x, bem, existem duas situações, tá? E vocês fizeram isso na lista. Isso é bem comum. É derivar, no caso mais fácil, que é esse daqui, você usa as regras de derivação. Se você vai calcular fora do x, você tem uma continha aqui, eu já não vou colocar direto. Se você vai calcular essa derivada parcial, você vai usar regras de derivação, tá? Então você está derivando aqui em relação a x e as regras de derivação é do quociente. Deriva a de cima, porque eu estou pegando um ponto diferente do 0, 0. Deriva a de cima, fica 3x² y, multiplica pela de baixo, x² mais y². Agora, conserva a de cima, né? Menos x³ y e deriva a de baixo em relação ao x, né? Então, em relação ao x, 2x. Então, vezes 2x. E embaixo aparece x² mais y² ao quadrado.
Então é isso daqui que acontece quando o x e o y são diferentes de 0, 0. Eu posso aplicar regras de derivação. Vamos ver o que acontece no 0, 0. Vou apagar aqui mesmo. Então vamos ver o que acontece ali, deixa eu ver. Professor, de que forma o gráfico da função é afetado quando realizamos derivadas de ordem superior? Não é o fato, né, de calcular as derivadas de segunda ordem que afeta o gráfico da função, mas uma coisa que é o determinante darciano, que diz pra gente algo sobre a concavidade, tá? É assim que eu vou mostrar para vocês como encontrar máximos e mínimos. A derivada segunda, ela é o análogo, bem, a hessiana, ou hessiano, que é o determinante da matriz hessiana, ele tem um papel muito análogo à derivada segunda lá do cálculo 1. Lá, a derivada segunda falava para a gente sobre concavidades de uma função de uma variável. Aqui também. Só que aqui ele é um determinante de uma matriz, mas ele continua dando, a depender de sinal dele, informação se eu estou falando de concavidades viradas para cima, ou de concavidades viradas para baixo, ou inclusive os tais pontos de Sella, tá? São aqueles pontos que... Então ele diz pra gente coisas sobre a concavidade no sentido de uma superfície, né? Ele diz pra gente sobre esse tipo de coisa. E é exatamente nessa direção que eu quero chegar, tá? Bem, como é que eu calculo agora a derivada de primeira ordem no zero? Aí tem que ser pela definição. O que eu faço, né? Então, a derivada de f em relação a x no 0, 0 é o limite. Por que eu tenho que usar a definição? Porque a função muda de expressão nesse ponto. Então, eu não consigo aplicar diretamente as regras de derivação. Então, eu tenho que vir aqui, é o limite quando h vai a 0, de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, sobre h. É a definição da derivada, a definição oficial, né? Bem, o que acontece? Como o h é diferente de 0, né? Sempre que eu estou fazendo o limite, esse h se aproxima do 0, mas é diferente. Aqui, a função tem a expressão dada em pontos diferentes do 0, 0. Só que o y é 0. Então, se você volta lá no quadro 2 para os colegas, vocês vão observar que o 0 do y vai anular a função, mesmo que o h seja diferente de 0. Então, vai ficar 0 menos 0, vai ficar 0 sobre h, e isso daqui é 0. Tá bem? Ou seja, vou voltar aqui só para guardar a informação. Isso daqui acontece quando o ponto é diferente do 0, 0. E a derivada de f, a derivada parcial de f em relação a x é 0 no 0, 0. Tá? Bem, e aí com isso eu consigo encontrar a derivada. Olha, eu derivei a primeira vez em x. Eu consigo derivar agora em relação a y, tá? Por quê? Porque eu precisava da primeira derivada para calcular a segunda. Vou derivar isso daqui em relação ao y. Então vamos lá, vamos calcular. Primeira coisa que eu vou obter é a derivada segunda ordem da f em relação a y em relação a x. Bem, o que acontece? Quando eu derivar... Bem, essa expressão ela não é muito amigável. Vou pegar a cola aqui só para a gente não fazer nenhuma... Não errar nas continhas. Muita conta aí para fazer, mas... Bem, aí vocês vão... Dá para... Vou simplificar aqui que vai ficar mais fácil de ver, tá? Essa expressão, você pode simplificar ela, junta um x à quarta aqui, que vai... Tem um x à quarta aqui, tem um x à quarta aqui. Essa expressão dá para melhorar um pouquinho, está na nota de aula de vocês.
Isso aqui fica um pouquinho mais agradável, você chamar isso de x à quarta. X à quarta y mais 3x quadrado y ao cubo sobre, bem, o denominador não vai mudar, né? X quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então fica essa expressão e o zero lá. Só para ficar um pouquinho mais bonito para a gente derivar agora em relação ao y, tá? Bem, derivando aquela expressão, deixa um pouquinho lá no quadro, lá só para os colegas acompanhar. Eu vou derivar isso aí em relação a y. Então vai ficar o x à quarta mais 9x quadrado y quadrado. Não, essa é a derivada de cima, né? Vamos lá. X à quarta mais 3 mais 9 x quadrado y quadrado, que multiplica de baixo, que é x quadrado mais y quadrado ao quadrado, menos a derivada da de baixo em relação a y, regra da cadeia, vai ficar 2 vezes x quadrado mais y quadrado, que multiplica o 2y da derivada do de dentro, né? Isso quando... sobre aquilo ao quadrado. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado à quarta. Essa continha está feita lá nas notas de vocês, ela é uma conta grande, mas só para vocês, como eu disse no vídeo, não funciona em casos bem ruins, né? Se fosse os casos bonitinhos, sempre vai valer o teorema de Clay-Roche-Schwarz. Ok, e aí como é que eu calculo o caso do zero? Do mesmo jeito, tá? Para calcular a derivada segunda de f em relação a y em relação a x, no 0, 0 tem que ser pelo limite. Mas qual o limite? Bem, o h vai a zero na derivada primeira, né? Em h e 0, menos isso daqui no 0, 0, sobre o h. A definição é a mesma, né? Eu estou fazendo esse exemplo para vocês perceberem que derivada segunda nada mais é do que derivar a derivada. Bem, volta de novo ali no quadro 1, só para os colegas acompanharem. Vocês vão observar que tem um y aí, ó, que multiplica todo mundo. Então, mesmo h sendo diferente de 0, a derivada, quando você aplicar isso em h e 0, o h é diferente de 0, o y é 0, aquilo lá vira 0 de novo. Então você vai obter limite, quando h vai a 0, de 0. Esse daqui a gente também concluiu que é 0, então h dá 0. Então a derivada segunda é essa. Em relação ao y. Agora vamos lá. Vamos fazer o outro lado. Vou ter que fazer essa conta toda de novo? Não, a gente vai ganhar um pouquinho por causa do seguinte. Quem é a derivada segunda da f em relação a x de relação a y? Primeira coisa, eu tenho que derivar em relação ao y que eu ainda não fiz. Ok. Mas tem uma coisa que a gente sabe. Fora do 0, 0, existe problema nessa função? Não existe, né? Essa função fora do 0, 0, ela é uma função racional. Ela tem um problema quando o x e o y são zeros, ela não tem definição. Ou seja, essa daqui existe, teria que fazer umas continhas? Teria, mas eu vou pedir que vocês se convençam e façam umas continhas depois do seguinte. Se você calcular essa daqui, você vai ver que o único problema é o 0, 0. Porque é o problema desde o início, tá? A única coisa que você vai acrescentando, toda vez que você calcular isso daqui, esse denominador só vai sendo elevado a quadrados e de novo ao quadrado, de novo ao quadrado. Então ele vai continuar tendo problema no 0, 0, mas ele não vai acrescentar novos problemas. Então, fora do 0, 0, ela se comporta bem. O que eu quero dizer com se comporta bem? Ela é contínua. Então essa daqui, pelo teorema de Clay-Roche-Schwarz, é feio em o mesmo nome, mas é isso, tá, pessoal? Quer dizer, assim, bem,
Quem colocou o nome neles deve gostar, mas é um pouco difícil pronunciar, mas é isso daqui. Clairaut-Schwarz. Pelo teorema de Clairaut-Schwarz, isso daqui acontece, tá? No caso, x e y diferentes de 0, 0. Então eu não vou gastar todo esse tempo de novo calculando essa. Tá, mas pelo menos vou reescrever, né? O mais interessante é o que acontece lá fora. Ou quer dizer, lá no 0, 0. Então isso daqui se mantém pela continuidade. E aí o que eu quero saber é no 0, 0. E bem, se eu fiz todo esse trabalho, o que eu espero é que não seja igual, né? Aí aqui eu preciso fazer uma continha. Vou aproveitar aqui. Bem, eu vou mudar agora para o y. Bem, aí eu tenho que mudar aqui porque isso não é igual, né? Bem, vamos calcular agora em relação ao y. Quando você deriva parcialmente em relação a y essa daqui, pela regra do quociente fica x ao cubo, que multiplica de baixo, menos derivada da de baixo em relação a y vezes a de cima, x ao cubo e y, né? Ah, tá, isso. Vezes a de cima sobre a de baixo ao quadrado. Bem, essa daqui é em relação a y, agora tem que ver o que acontece no 0, 0. Vamos fazer essa continha aqui. O que é calcular no 0, 0? É derivar f, a derivada de f em relação a y no 0, 0. Tem que ser calculada pela definição da derivada, que é o limite, né? O limite, quando h vai a 0, de f de 0h agora, porque eu estou derivando em relação ao y, menos no 0, 0, sobre o h. Bem, esse daqui eu já sei que é 0. Vamos ver o que acontece com esse daqui. Quando eu coloco 0h, eu continuo obtendo 0. Então, 0 vai ficar o limite de 0 sobre h, quando o h vai a 0, e isso dá 0. Deixa eu ver aqui. Professor, de que forma é afetado? Ah, tá. Eu não sei exatamente o que... Mas eu acho que estamos indo, né? Se surgir alguma dúvida, pessoal, pergunta no momento, que eu sei que essas continhas são um pouquinho chatas. Mas continua sendo 0. E agora em relação ao y. Ok. Então agora eu posso calcular a derivada em relação a x da derivada em relação a y no 0, que é a única coisa que me falta. É em relação a x, dá em relação a y. Vamos fazer aonde? Vamos fazer... Eu queria aproveitar, né? Bem, eu tenho que deixar aquilo ali. Deixa eu caçar um espaçozinho aqui. Vou ter que fazer no primeiro quadro. Ele está meio perdido. Vamos lá. Como é que eu calculo? Eu vou fazer a derivada da f de x em relação a y no 0, 0. Ah, por favor, pode... Colega vai... Nome e curso, por favor. Bom dia, Fábio Ferreira, de Engenharia Naval. Ali na derivada parcial de dx, dy não seria 0 quando x e y são diferentes de 0 e 0? Diferente não, igual? Pera, aqui? Não, no outro lá, posterior. Isso, essa notação aí, não deveria ser igual a 0 e 0? Sim, obrigado. Uhum. É porque senão não faz sentido, tá correto. Às vezes eu falo uma coisa e escrevo outra, né? Obrigado, eu já fiz isso. Ajuda bastante para os colegas que estão lá no Zoom. Bem, é porque eu estou calculando fora do 0, 0, usei as regras, e dentro do 0, 0 foi aquela conta toda no 0, 0, né? Então aqui é igual. Aqui também vai ser xy diferente do 0, 0, e o que eu estou querendo encontrar agora é esse daqui, tá? O que a gente vai encontrar aqui agora, fazendo a conta lá no quadro 1. Bem, essa daqui no 0, 0, a ideia é a mesma, tá? Limite, pega a derivada, ó, primeiro em y, então pega a derivada em y, aplica em 0h, subtrai ela no 0, 0,
e faz isso sobre h quando o h vai para 0. Ok, então vem aqui. Vamos ver o que acontece quando eu estou em 0 no x e y igual a h, tá? Vai ficar... Deixa eu ver aqui se eu não tenho erro de conta. Porque aqui está dando... Ah, tá, ó, aqui. Quando o... Deixa eu só ver uma coisa que está estranha aqui. Eu derivei em relação ao y, fica esse, vezes a de baixo. Deixa eu conferir na cola aqui, pessoal, se não tem erro de conta, porque senão atrapalha tudo o nosso trabalho, né? Bem, a derivada em relação a y. Sabia que tinha algum problema aqui? Deixa eu fazer essa conta de novo. X à quinta menos x ao quadrado. Eu estou fazendo em relação... Ah, tá. O problema é só aqui só. É porque, bem, agora eu estou derivando em relação ao x, né? Então é o contrário, tá? Perdão. Tava dando errado nossa conta, mas sabe porque é aqui, é o h, aqui é o zero. Bem, deixa eu ver se não criou muita dúvida, né, pessoal, no chat. Tá, aqui, pessoal, eu calculei aquele limite lá, observa que o h está no y, tá? Lá, bem aqui, ó. O h está no y porque eu estou derivando em relação a y. Essa foi a expressão que eu encontrei para a derivada, tá? Bem, se você voltar aqui, agora eu quero calcular em x, né? Então o h tem que estar do lado de cá, porque senão ia dar zero do mesmo jeito e eu não consegui minha contradição. Mas bem, se o h está no x, aí sim você olha aqui, tem um zero aqui no y, esse zero anula essa parte também, vai ficar h à quinta. Então isso aqui vai dar o limite. Essa parte fica h à quinta sobre h à quarta. H à quinta corta com h à quarta, fica h. H, bem, essa daqui é o zero sobre h. Quando h vai a zero. Bem, isso aqui você cancela e fica 1, tá? Então, todo mundo entendeu? É só você vir aqui, entenda que eu vou derivar isso daqui em relação ao x. Se eu vou derivar em relação ao x, eu entro com h no x e 0 no y. Então, ficaria... Isso aqui dá zero, essa parte toda se anula, fica h ao cubo vezes h ao quadrado, que dá h à quinta. Aqui tem um zero, vai embora, o h ao quadrado fica h à quarta, corta 5, a potência 5 com a potência 4, fica só h. Esse daqui é zero que a gente já tinha calculado, h dividido por h dá 1, então você tem 1 nessa daqui. E aí... O que a gente obteve? Bem, essa daqui vocês podem fazer a continha, que eu garanto que vai dar igualdade. O teorema resiste há uns 200 anos, então pode fazer a conta que vai funcionar. Mas você observa que no ponto de descontinuidade, você não tem essa propriedade. Então, vale sempre que a função é contínua. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Sim, pessoal, os colegas que estão indo para o YouTube podem só avisar aqui que já foi registrada a presença. Então, ficou claro que derivada de segunda ordem, mesma coisa, tá? Só vai ficando pior, né? Colocar uma terceira ordem aí, você tem 8 derivadas, mas as contas são as mesmas, tá? Bem, por que eu introduzi as derivadas de ordem superior? É porque, de fato, eu quero falar de máximos e mínimos, e agora eu vou entrar nesse tema. Então, vamos falar o que são máximos e mínimos. Primeiro... Eu vou fazer o seguinte, antes de eu mostrar o vídeo, deixa eu explicar. A ideia, pessoal, é a seguinte. A ideia, ela é simples. O processo pode ser um pouco complexo, mas a ideia é simples. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Para pontos diferenciáveis, o que pode acontecer para encontrar máximos e mínimos? Bem, eles podem ser assim,
Bem, esses são os máximos, pode ser assim, esses são os mínimos, e a gente tem um probleminha que é o tal do ponto de célula, que em geral tem essa cara aqui. Bem, entenda que a célula pode estar de cabeça para baixo, tá? Eu desenho ela assim porque foi como eu acostumei, mas é claro que pode ser uma célula de cabeça para baixo. Independente dela estar assim ou de cabeça para baixo, ela não é nem máxima e nem mínima. Então, o que esses pontos, esse ponto e esse ponto têm em comum? O que ele tem em comum é que o gradiente neles é igual a zero. Por que bem, pensa que isso aqui é uma função, tá? F de xy, f de xy e f de xy. Então o gradiente que eu estou falando é o gradiente dessa, tá? Não daquela função generalizada. O que eles têm em comum é que o gradiente neles é igual a zero. Por que o gradiente neles é igual a zero? Porque se você colocar um plano tangente aqui, plano tangente nesse ponto, plano tangente nesse ponto e um plano tangente nesse ponto, que por mais que eu estou cortando toda a superfície ainda é o plano tangente, nesse ponto ele é tangente, o que acontece? A gente sabe que a equação do plano é z igual a derivada de f em relação a x menos x0, mais derivada de f em relação, quando é função, né? Eu estou tratando de máximos e mínimos de função, y menos y0, e mais o f de x0, y0. Bem, eu sei que esse é o plano. Só que esse plano, se eu coloco um sistema de coordenadas tridimensional aqui, esse plano é horizontal. Significa que independente dos valores de x e y que você tomar, o z vai ser sempre o mesmo, porque ele é horizontal. Ele corta aqui num ponto, e se ele é horizontal, em nenhum lugar ele corta em ponto diferente. Então esse cara aqui e esse cara aqui é zero. Porque quando você tem um produto, o produto só dá zero se uma das parcelas for zero. Como eu posso pegar um x diferente do x0, esse cara pode ser diferente de zero. Então, para que dê zero, esse tem que ser. Mesma coisa aqui. Como eu posso tomar um y diferente da onde eu estou saindo, esse cara pode ser diferente de zero. Mas eu preciso que esse pedaço todo seja zero. Então, esse cara tem que ser zero, esse cara tem que ser zero. Então, propriedade desses pontos, todos eles. O gradiente é zero. Então, os nossos candidatos são esses. Mas assim como no cálculo 1 você tem problemas, que são esses. Então, primeiro eu vou justificar para vocês que esses são os pontos críticos e que máximos e mínimos estão associados a eles. E depois eu vou usar a hertziana para jogar fora esses casos complicados. Então, essa é a primeira técnica de otimização que a gente vai ver na aula de hoje. Tá, um colega foi para o YouTube. Bem, então vamos lá, vou falar definir máximos e mínimos. Mais um videozinho aí para vocês. Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. O estudo de máximos e mínimos de funções de mais variáveis é semelhante ao que veremos aqui. E o motivo de focarmos no caso de duas variáveis é a possibilidade de visualizar graficamente esses pontos. Bem, diremos que o ponto x0, y0 do domínio de f é o máximo global ou absoluto de f se f de xy é menor ou igual a f de x0, y0 para todo x e y no domínio de f. Neste caso, f de x0, y0 é chamado de valor máximo de f. E o ponto x0, y0 do domínio de f é chamado de máximo local de f se existe uma bola aberta B centrada em x0, y0, tal que f de xy é menor ou igual a f de x0, y0 para todo x e y pertencente à bola B interseção com o domínio de f. Note que todo máximo global é, em particular, o máximo local. Analogamente, diremos que o ponto x0, y0 do domínio de f
é o mínimo global ou absoluto de f se f de xy é maior ou igual a f de x0, y0 para todo x e y no domínio de f. Neste caso, f de x0, y0 é chamado de valor mínimo de f. E o ponto x0, y0 do domínio de f é chamado de mínimo local de f se existe uma bola aberta B centrada em x0, y0, tal que f de xy é maior ou igual a f de x0, y0 para todo x e y pertencente à bola B interseção com domínio de f. Para caracterizar os pontos de máximo e mínimo de funções de duas variáveis, vamos lembrar como caracterizamos máximos e mínimos para funções de uma variável. Se uma função de uma variável possui um máximo ou um mínimo local em um ponto e é derivável nele, então a derivada é igual a zero. Ou seja, a reta tangente a um extremo local, quando existe, é horizontal. Considere agora uma função de duas variáveis, f de xy. Suponha que x0, y0 é um ponto de máximo local da função e que f possui derivadas parciais neste ponto. Consideremos as funções reais g de x igual a f de x, y0 e h de y igual a f de x0, y. Claramente, x0 e y0 são pontos de máximo de g e h, respectivamente. Logo, g' de x0, que é igual à derivada parcial de f com relação a x calculada em x0, y0, é igual a zero. Analogamente, a derivada de h calculada em y0, que é igual à derivada parcial de f em relação a y calculada em x0, y0, é igual a zero. Isso também vale para os pontos de mínimo local. O que acabamos de observar pode ser resumido no nosso primeiro teorema sobre máximos e mínimos. Ele diz que, dada uma função de duas variáveis f, que possui derivadas parciais no ponto x0, y0, se x0, y0 é ponto de máximo ou mínimo local, então as derivadas parciais de f em x0, y0 são iguais a zero. A importância dos pontos que anulam as derivadas parciais de f, explicitada neste teorema, justifica uma definição própria para esses pontos. Diremos que um ponto no interior do domínio de f é crítico se as derivadas parciais de f existem e são nulas neste ponto. Vale notar que, assim como nas funções reais estudadas no cálculo 1, um ponto ser crítico não garante que ele seja um extremo local. Por exemplo, a função f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado possui um ponto crítico na origem. Porém, esse ponto não é máximo e nem mínimo de f. Esses pontos críticos, que não são máximos nem mínimos, são chamados de pontos de sela, devido à forma semelhante a uma sela de cavalo do gráfico na proximidade desses pontos. Ainda em analogia com o caso de funções reais, usando o teste da segunda derivada, temos o nosso segundo teorema sobre máximos e mínimos. Nosso segundo teorema diz que, dada uma função de classe C2
em um aberto e um ponto x0, y0 nesse aberto. Se x0, y0 é um ponto de máximo local, então ele é um ponto crítico de f e, além disso, as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y são negativas neste ponto. Analogamente, se x0, y0 é um ponto de mínimo local, então ele é um ponto crítico de f e, além disso, as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y são positivas neste ponto. Bom, neste vídeo apresentamos algumas condições necessárias para um ponto crítico ser um ponto de máximo ou mínimo local. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tá, então é muito importante chamar a atenção para a última coisa que eu disse no vídeo, que é, esse vídeo mostra condições que são necessárias. Ou seja, o ponto é máximo, então ele vai cumprir aquilo do segundo teorema. Ou seja, um ponto é máximo, então o gradiente é zero, as derivadas parciais, as duas são zero, e se você olhar para a derivada de segunda ordem em relação ao x, em relação ao y, elas são negativas porque eu estou olhando só para essas curvas, essa daqui e aquela curva do y, que é essa daqui. Então, isso são condições necessárias, ou seja, eu digo que o ponto é máximo, ele cumpre essas propriedades, assim como essa. O que eu vou fazer no próximo vídeo é dar condições suficientes, ou seja, eu vou usar agora a hessiana, porque só com essas duas linhas, existe uma superfície chamada de cela, ela é parecida com essa, mas é chamada de cela de macaco, porque ela tem outros caminhos. Ela foi usada exatamente para mostrar que você ter duas direções, como aqui, onde as derivadas segundas são negativas, não é suficiente para garantir que é máximo. Eu preciso da hessiana em si. É como o desenho dela é um pouquinho complicado, eu trago para vocês na próxima aula, mas é uma célula que tem três caminhos, assim. Tem dois caminhos que são positivos, ela tem isso positivo, ela tem isso positivo. E diferente dessa, ela é positiva na direção x, ela é positiva na direção y, mas aí pelos lados aqui, ângulos de 45 graus, ela desce. Dá para entender? Eu acho é difícil fazer o desenho dessa daqui, imagina da outra. Mas para quem nunca entendeu o que eu estou tentando desenhar quando eu faço isso, dá para ver lá no vídeo, né? Eu coloco até para rodar lá, fica bem... Aquilo lá é a célula. A célula, a outra que eu estou dizendo, é uma onde você tem direções crescentes, tanto em relação ao x como em relação ao y, mas nas direções de 45 graus ela desce. Então não é também um ponto de máximo e nem de mínimo, mas ela é um bom exemplo de por que eu não olho só para as derivadas segundas em relação ao x e ao y, porque eu ainda tenho outros caminhos. O outro vídeo, ele vai dar condições que são suficientes, ou seja, eu vou falar assim, ó, esse ponto tem derivada, o gradiente é zero, as derivadas parciais de primeira ordem são zero, e aí eu ainda consigo, usando a matriz hessiana, o determinante dela, garantir, não, então esse ponto é máximo, esse ponto é mínimo, é uma condição suficiente para eu ter a propriedade. Então, vamos a ele. Vai ter tempo de fazer bastantes exemplos, tá, pessoal? Se não na aula de hoje, na de 4, eu vou fazer bastante Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Nosso objetivo é determinar critérios para classificar os pontos críticos de uma função de duas variáveis em máximo, mínimo ou ponto de célula. Além disso, apresentaremos um passo a passo para encontrar os pontos extremos de uma função de duas variáveis em um conjunto fechado e limitado. Para começar, vamos definir o hessiano de uma função de duas variáveis de classe C2. Ele é dado pelo determinante da matriz 2 por 2,
que tem como primeira e segunda coluna as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y, respectivamente. Em outras palavras, o hessiano de xy é igual à derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x vezes a derivada de segunda ordem de f em relação a y menos o quadrado da derivada parcial de segunda ordem mista de f. Note que aqui usamos o teorema de Clairaut-Schwarz. Vamos agora apresentar o teorema do hessiano, que nos permite caracterizar pontos críticos em máximos, mínimos e pontos de Cella. Ele diz que, dado uma função f de classe C2 em um aberto de R2 contendo o ponto crítico de f x0, y0. Se o hessiano de x0, y0 é positivo e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x ou a y também é positiva, então o ponto x0, y0 é mínimo local. Se o hessiano de x0, y0 é positivo e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x ou a y é negativa, então o ponto x0, y0 é máximo local. Se o hessiano de x0, y0 é negativo, então x0, y0 é ponto de Cella. Se o hessiano é nulo, nada podemos concluir. Ou seja, esse ponto pode ser máximo, mínimo ou Cella. Vamos agora considerar uma função de duas variáveis contínua definida em um conjunto fechado e limitado. Volta aqui, por favor. Eu vou quebrar esse vídeo porque eu quero fazer o exemplo da aplicação do hessiano antes de falar dos domínios fechados e limitados. Eu vou fazer uma motivação antes dele. Vou fazer um exemplo, vai dar umas continhas, a gente tem 30 minutos de aula. Fazer um exemplo de uso do hessiano, depois eu vou mostrar para vocês o gráfico, está lá nas notas de vocês. E aí, depois provavelmente na quarta, eu falo dos domínios fechados e limitados. Porque são 3 caminhos para calcular máximos e mínimos, eu quero fazer ele com um pouquinho de detalhe com vocês. Então vamos fazer por partes, né? E nem é integral. Então tá. Deixa eu pegar uma função aqui, eu vou usar essa porque ela tem uns pontos bem legais e o desenho dela também é bacana. Vou escolher essa função aqui, ó. f de xy igual a menos x ao cubo mais 3x y ao quadrado menos 1. Vamos fazer um passo a passo do que eu preciso para encontrar os máximos e mínimos dessa função, tá? E os pontos de Cella também. Então, isso daqui é bem importante, tá, pessoal? Isso é um estudo que são questões clássicas. Bem, vai ter uma questão de otimização na prova de vocês com toda certeza. A surpresa seria se não tivesse. Existem 3 técnicas de otimização. E bem, eu tenho que fazer uma série de provas, né? Porque tem prova de manhã, tem prova à tarde, eu preciso usar minha criatividade. Mas algo que use esses critérios de otimização, com certeza vai ter para todo mundo, tá? É possível... É bem possível, tá? O Saulo Cauê, ele perguntou se a derivada segunda de f em relação a x, só a x, e a derivada segunda em relação a y, se elas podem ser diferentes. Não só pode, como quase sempre são, tá? Existem
poucos exemplos, muito poucos exemplos de funções onde as derivadas de segunda ordem em relação ao x, em relação ao y, são iguais, Essas, nesse caso, o diferente é ser igual, tá? Tirando o apelo semântico da frase, nesse caso, realmente, o raro é que as derivadas deriva duas vezes em x, deriva duas vezes em y, coincidir, tá? Tem exemplos que você consegue, né? Um bom é esse aqui. Eu uso muito ela, nessa aqui vai funcionar, tá? Vai funcionar porque é óbvio, né? Vou derivar duas vezes no x, vai dar 2, vou derivar duas vezes no y, vai dar 2. Elas são simétricas, mas essa daqui mesmo que eu já peguei, a derivada de segunda ordem em relação ao x e ao y são diferentes, tá? É bem raro que essas duas coincidam. Então vamos fazer um passo a passo. Eu pego essa função e a minha pergunta é: encontre os pontos críticos e caracterize eles em máximos, mínimos e pontos de célula. Então é encontrar os pontos críticos e classificá-los. Bem, primeiro passo. Encontrar os x e y que anulam o gradiente. Você pode escrever nessa notação, notaçãozinha um pouco mais elegante, na minha opinião. Isso aqui tem que dar 0, 0. Mas na prática é resolver esse sistema aqui. Deriva f em relação a x igual a 0. Deriva f em relação a y igual a 0. As soluções desse sistema são os pontos críticos. Então, se a prática é essa, vamos por aqui. Deriva f em relação a x. Bem, só aquela parte de lá, que depende de x, quando você derivar, isso aqui se comporta como uma constante, então fica x² menos 1, que multiplica menos 3x² mais 3. É igual a 0. Faz em relação ao y é mais simples ainda, né? Isso aqui está multiplicando, fica 2y. Pessoal, por favor, estudem, façam revisão, façam conta. Não erra a derivada parcial na prova, não, porque tem umas coisas difíceis, não é nem crítica, não. É porque tem umas coisas que acontecem, né? Você pega uma questão dessa. Eu tento, ao máximo, considerar o raciocínio, não levar em consideração erros muito elementares e ver se você entende o conceito além do próprio erro. Mas uma questão dessa, quando você erra as derivadas parciais, você complica a questão toda, porque o passo 1 é encontrar as derivadas parciais. Eu vou pegar os pontos aqui, nesses pontos eu vou jogar para ver qual que é máximo, qual que é mínimo. Então entenda que você compromete muito a sua questão se você errar lá, porque mesmo que eu tente considerar se você entende o processo, é muito difícil saber se você... às vezes o aluno vai lá e deriva isso daqui e dá 2y e 3x. Aí lascou, não tem muito o que avaliar sobre a questão de máximos e mínimos, quando o erro nas derivadas parciais é muito complicado. Então, eu evito de colocar funções muito difíceis para esse tipo de análise, exatamente para evitar que vocês errem coisinhas de derivada, tá? Então, tomem cuidado, tenham atenção. Nervosismo de prova é normal, mas vocês precisam tomar cuidado. Tomem café para estudar, mas para fazer a prova, toma um chazinho de... Não sei que chá que vocês tomam aqui para acalmar. Lá em Goiás a gente toma de erva cidreira. Bem, dica feito parênteses, é isso que tem que resolver, tá bem? Você precisa encontrar as soluções disso. Quando um produto dá 0, ou um ou outro é 0, tá? Então, como é que você vai resolver esse tipo de sistema? Você vai zerar uma das equações e ver o que ela implica na outra. Para zerar aqui, você tem alguns caminhos. O y igual a mais ou menos 1 anula isso daqui.
Então esse é um primeiro caso. Quando você coloca y igual a mais ou menos 1 na de baixo, você vai encontrar os x associados. Esse é um processo, tem que tomar bastante cuidado, tá? Então vamos fazer assim. Y igual a 1. Bem, o y igual a 1 anula a primeira questão do sistema, a primeira equação do sistema. E aí na segunda eu fico com 2 vezes 1, que dá 2, que multiplica menos y menos x ao cubo mais 3x igual a 0. O 2 eu posso dividir dos dois lados por 2, 0 dividido por 2 é 0. Então fica menos x ao cubo mais 3x igual a 0. Coloco o x em evidência, vai ficar assim. E aí eu tenho as possíveis soluções. Eu tenho x igual a 0. Bem, produto dando 0. As opções é ou x é 0, ou menos x quadrado mais 3 é 0. Se isso aqui é 0, então o x é mais ou menos a raiz de 3. Fiz uma continha rápida porque, bem, não é nem Bhaskara, né? Isso aqui é a equação de segundo grau mais simples possível. Então, se ficou com dúvida em alguma coisa aqui, só dá uma refletida que vocês vão ver que são esses os casos. Então você tem o caso 0, 1, ou seja, o y é 1, tá? Então todos aqui vai ficar com y igual a 1. Você tem o caso 0, 1. Você tem o 0... Não, 0, 1 já foi. Você tem o menos raiz de 3 e 1. E você tem o raiz de 3 e 1. Que são essas opções. Porque eu tomei lá o y igual a 1. Quando você toma o y igual a menos 1, o que vai acontecer? Volta lá no quadro 1, só para eles relembrarem a equação, quem está pelo zoom. Ó, se o y for menos 1, o que vai acontecer é que vai mudar o sinal, né? Em vez de ser 2, vai ficar menos 2, então fica menos 2, que multiplica, pode vir para cá, menos 3x mais 3x igual a 0. Do mesmo jeito que eu dividi por 2, eu posso dividir por menos 2. Não vai mudar nada na equação, tá? Isso aqui a gente já resolveu. O que acontece é que eu tenho que acrescentar os pontos 0, menos 1, menos 3, menos raiz de 3, menos 1, e raiz de 3 e 1. Bem, então já tenho 6 pontos, né? Tem muito ponto aí para ser considerado. Não vou fazer a conta de todos, mas eu vou fazer dos principais, tá? Os outros vai ser por analogia. Bem, então já tem esses aqui. O que eu tenho que fazer? Acabou? Não, não acabou, porque para anular a primeira, eu ainda tenho como anular usando o segundo fator do produto. Eu analisei o que acontece se eu anulo aqui, ok? Então olha o que acontece se eu anular aqui. Bem, se você quer anular esse, você vai ficar com menos 3x² mais 3 igual a 0, divide tudo por menos 3, fica x ao quadrado menos 1 igual a 0, x² igual a 1, x igual a mais ou menos 1. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vi que x igual a mais ou menos 1 anula a de cima. Eu vou ver o que isso implica na de baixo, tá? Então vamos lá. Vamos para cá. Então, de novo, pega o x igual a 1. Olha, volta lá no quadro 1 para os colegas. Quando o x é 1, o que vai acontecer ali? Vai ficar 1 ao cubo, que vai dar 1. Então, menos 1 mais 3, então vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Só o y igual a 0, né? Acompanharam? Aquele resultado ali dá 2, 2 vezes 2, 4, eu tenho 4y igual a 0, perdão, isso daqui vai dar y igual a 0. Então você tem o ponto 1 e 0. Agora vamos olhar o caso x igual a menos 1. Bem, o que vai mudar lá na equação? Volta lá no quadro 1 bem rapidinho, só para eles verem que, como é menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo dá menos 1, com o menos vai ficar mais, né? E aí mais 1 menos 3, então vai ficar menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, y igual a 0. E de novo y igual a 0. Então o outro ponto que eu obtenho é o menos 1 e 0.
Então tem 8 pontos, tá? Vamos listar todos eles aqui. Pontos críticos. Peguei um com bastante, né? Pontos críticos. Vamos lá, os pontos críticos são... Na prova não vai ter tantos assim não, tá, pessoal? Que não dá muito trabalho. Só para a gente fazer como exemplo. 0, 1... Vamos lá, se eu esquecer algum, vocês me falam. Raiz de 3 e 1... Menos, né? E 1, depois com menos 1 são os mesmos, né? Simétrico. 0, menos raiz de 3 e menos 1. Raiz de 3 e menos 1. E por fim, o 1, 0 e o menos 1 e 0. Tá? Então aqui termina o primeiro passo, que é o passo de encontrar os pontos críticos. Acabou aqui. Passo 2. Passo 2 é calcular a hessiana, tá? Bem, na verdade calcular o hessiano. Qual que é a diferença? Só eu já falei isso em aulas passadas. Essa matriz aqui, ó. Essa matriz se chama hessiana. Não, que é y quadrado. Essa matriz é chamada de hessiana. Bem, hessiana porque é matriz, né? Então matriz é hessiana. O determinante dessa matriz bem, chama essa matriz aí de uma matriz H. Deixa eu dizer que isso aqui é o determinante dessa matriz. Tá, vamos escrever aqui, sem preguiça. É o determinante dela. Determinante, bem, então, o hessiano. Eu vou precisar da matriz? Não, tá? Vou precisar só... Aqui no cálculo 2, nessa parte específica do curso, aqui é XY. Eu só vou usar esse determinante. E o que acontece? Esse determinante eu posso calcular ele, nem preciso lembrar da matriz, nem preciso escrever a matriz para chegar nele, porque ele vai ser sempre... Bem, quem lembra aí regrinha de determinante, diagonal principal, produto da diagonal principal menos a diagonal secundária, vai ficar a derivada de f em relação a x vezes a derivada de f em relação ao y, menos essa daqui. Só que, em geral, as funções que a gente considera são as funções de classe C2, que é quando eu posso realmente usar o teste do hessiano. E quando eu estou numa função que é de classe C2, isso é igual a isso. Então, em vez de eu escrever esse produto, eu coloco isso daqui ao quadrado. Então, fica menos a derivada mista, e aí você escolhe a que lhe for mais agradável, tá? Não faz diferença porque são iguais. Então, esse é o hessiano. É isso que eu tenho que avaliar, tá? Então, eu tenho que calcular ele. Vamos voltar lá onde estão as derivadas da função para a gente fazer isso. Então, o segundo passo é encontrar quem que é o hessiano. Você encontra ele num ponto genérico, para depois aplicar no ponto. Tá, o que eu tenho que fazer é calcular essa expressão aqui, ó. A derivada de f em relação a x duas vezes, vezes a derivada parcial de f em relação ao y duas vezes, menos de f em relação a xy ou a yx, porque são iguais, ao quadrado. Eu já tenho aqui as de primeira ordem, né? Então, só calcular, se eu derivo de novo, eu estou guardando aqui só o tempo de eu calcular elas, tá? Derivo, essa é em relação a x, deriva de novo em relação a x, vai ficar o y ao quadrado menos 1 se mantém, porque é uma constante, e aí eu derivo esse daqui, vai ficar menos 6x, ok?
Então esse que está no colchete aqui, é a derivada de f em relação a x duas vezes. Eu peguei s e derivei de novo em x. Observa que aqui o y² menos 1 está multiplicando todo mundo, então se comporta como uma constante. Pega isso e multiplica por s. Bem, eu tenho que vir aqui e derivar de novo em relação ao y, porque essa já é em relação a y uma vez. Quando eu derivo isso de novo em relação a y, o y vai embora, fica só 2, que multiplica menos x ao cubo, mais 3x. E agora eu tenho que pegar a mista e derivar e elevar ao quadrado. Bem, para escolher qualquer... Você pode pegar s e derivar em relação a y ou s em relação a x. Só tem que escolher qual que fica mais simples. Acho que aqui não faz muita diferença, né? Se você olhar para essa daqui e derivar em relação a y, vai ficar... Isso daqui se comporta como uma constante e aqui fica um 2y. Então, 2y menos 3x² mais 3. Então, esse daqui é a expressão do hessiano. Isso aqui tem que ser elevado ao quadrado para ficar certinho, tá? Então, tirei daqui. Se você observar, se você calcular isso aqui, é da mesma coisa, tá? 2y, 3x² mais 3. Exatamente a mesma coisa. É um jeito bom de, pelo menos mentalmente, vocês testarem se as derivadas de vocês estão corretas, tá? É como se fosse uma prova real, tá? Você faz uma coisa que você sabe que tem que dar igual e olha... Lá em integração, geralmente você deriva para ver se volta, né? Se é primitiva mesmo. Aqui você pode olhar para, se você fizer isso pelo outro lado, ver se dá certo. Então esse daqui é o hessiano, ok. Calculou o hessiano e aí é testar, tá? Então você vai fazer o quê? Vai testar nos 8 pontos. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Eu só tenho 12 minutos, eu não vou calcular nos 8 pontos. Eu vou pegar os que são de fato máximos e mínimos e tem um monte de pontos aí que são de cela. Eu vou deixar para vocês verificarem neles. Deixa eu só lembrar quais são os que me interessa testar. Só um minuto. Tá aqui, peraí. Vamos... Bem... Máximos e mínimos são esses. Ok, e todos os outros 6 vão ser pontos de célula. Então tá, os pontos, eu já fiz essa conta antes, tá aí na nota de vocês. Vamos testar primeiro no ponto 10, tá? Qual que é a ideia do teste? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até agora, não. A ideia do teste é a seguinte. Você tem que verificar o sinal do hessiano e comparar ele com o sinal da segunda derivada em relação a uma das variáveis. É um pouco difícil de lembrar a regrinha, tá? Então vocês precisam praticar. Você vai ter que olhar para o sinal do hessiano e para o sinal de uma das derivadas de segunda ordem que não é a mista, ou é em relação a x ou em relação a y. Então, você vai ter que olhar para o sinal disso, se isso aqui é positivo ou negativo, e você vai ter que olhar para o sinal dessa daqui, também se é positivo ou negativo. É daí que você vai conseguir tirar. Tudo em cálculo 2 é um pouquinho mais complicado que no cálculo 1, por isso que é o 2, né? Então vamos lá. Você vai ter que olhar esse e comparar esses jogos de sinal para você conseguir classificar. Vamos fazer isso em relação a esse ano. Aqui pode ser em relação ao x ou em relação ao y. Pode ser 2 vezes em relação ao x, 2 vezes em relação ao y. Quando você já está bem tranquilo, não, eu sei qual que é o processo tranquilo, o que você vai fazer? Você vai olhar e ver qual das duas que é mais fácil de testar. Se é essa daqui ou se é essa, e vai usar ela. Agora, se você ainda está um pouco inseguro em relação a usar o método, fixa um, tá? Não, eu vou fazer toda vez em relação ao x. Evita ter muitos passos que você possa cometer algum errinho de não lembrar como é que faz e tudo mais. Eu vou usar em relação ao x aqui mesmo, mas se eu fizesse 2 vezes em relação ao y, funciona. Então vamos lá.
calcular o hessiano no 1, 0 e analisar o sinal. Quando você faz isso, vou me analisando aqui, tá? Esse cara, eu só preciso do sinal, tá? Então vamos ver aqui primeiro. Quando você colocar 1 aqui, observa que esse cara se anula, tá? Porque vai ficar 1, então 3, vai ficar menos 3 mais 3. Então menos 3 mais 3 dá 0. Então isso aqui tudo se anula, não tem essa parte. Ok. Não tem essa parte, só tenho que analisar ali. Vai ficar menos 1 vezes menos 6, que multiplica 2 vezes, vai ficar 1, né? Mais menos 1 mais 3, menos 2, então menos 2. Você pode olhar qual que é o valor, mas o importante é só o sinal, tá? Então observa, menos, 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 mais. Então, não, pera, desculpa. Menos, menos dá mais, perdão. Menos, mais, né? O produto desses dois positivo, positivo, negativo. Então menor do que 0. Ok, esse ponto dá negativo o hessiano. O que isso quer dizer? Espera aí. Então eu escolhi o ponto errado. Tá bem, mas agora já foi. Esse ponto dá negativo, esse ponto é um ponto de célula. Quando der negativo, você não vai precisar analisar... Oi? Eu acho que tem erro de conta, né? Aqui é, deixa eu ver, deixa eu olhar para a função de novo, né? Deixa eu conferir com a colinha, porque a gente está com pouco tempo. Acho que esse ponto não era para ser célula. Deixa eu conferir aqui o hessiano. Vai fazendo as contas, vai fazendo as contas. Bem, se vocês verificarem o hessiano, deixa eu só ver o que está trocado aqui. 12. Eu ia ter que... Bem, para eu chegar na continha que está feita nas notas de vocês, eu ia ter que organizar um monte de coisa aqui. Eu vou pedir para vocês verificarem depois, tá? Porque eu acho que tem um erro de conta aqui. Então eu vou colocar a expressão que já está verificada, que está nas notas de vocês. Depois vocês só conferem a conta, tá? Isso daqui era para dar 12x², x² menos 3, y² menos 1. Como eu disse, né? É muito ruim quando você começa errando as derivadas. Essa é a prova de que eu realmente estava certo. Quando você começar a errar as derivadas, nada vai dar certo dali para frente. É isso, tá? Vamos ver se agora sim consigo analisar corretamente. Vamos lá, no 1, 0. Bem, no 1, 0 essa parte se anula. Isso aqui é depois de fazer as contas e organizar, tá, pessoal? Tem que juntar os termos de mesmo grau e coisas desse tipo. Esse daqui dá 0. Aí vai ficar... agora sim. Observa que fica 12, que multiplica 1, que multiplica menos 2, porque seria 1 menos 1, então menos 2. E aqui vai dar 0 menos 1, né? E agora sim, esse valor é maior do que 0. Agora está correto. Tá, esse é maior do que 0, o que eu faço? Eu olho para a derivada segunda em relação ao x, que está calculada... Ó, apaguei, mas vamos lá, deixa eu pegar daqui, só para a gente terminar a conta. A gente já está com pouco tempo. Vou colocar aqui a expressão, tá, pessoal? Derivada segunda em relação a x, ela fica menos 6x y² menos 1. Então essa continha está lá nas notas de vocês. Então menos 6x y² menos 1. A hessiana deu positivo, vamos lembrar o que estava lá no vídeo. Se a hessiana der negativa, e foi por isso que eu vi que a conta tinha que estar errada, se a hessiana der negativa é um ponto de célula, tá? Então na maioria daqueles pontos lá, o ponto é negativo.
Alguém também tinha visto que tinha algum que eu coloquei negativo e era positivo. Eu acabei demorando um pouquinho para ler a mensagem de vocês, perdão, mas o colega ajudou. A maioria desses pontos vão ser pontos de célula, tá? Eu vou listar para vocês podem testar. Esses dois aqui não vão ser, que é o 0, 1, esse daqui, né? O 1, 0 e o menos 1, 0. Vocês vão ver que a essiana vai dar positivo. Se a essiana for negativa, não tem mais nada para fazer. Então, por isso que eu começo testando a essiana, não começo testando a segunda derivada. A essiana deu negativa, é ponto de célula. É sempre aquele desenho lá que não é nem máximo e nem mínimo. A essiana deu positiva, aí sim. Aí eu tenho que analisar essa. Se a essiana for positiva, aí vocês lembrem lá do teste da segunda derivada do cálculo 1. Porque a essiana deu positiva, esse cara é sim candidato a máximo e mínimo. Então, como que a derivada segunda no cálculo 1 tinha que ser para ser máximo? Para ser máximo, ela tinha que ser negativa. Lembram disso? Acho que vocês fizeram, muitos de vocês, eu imagino que vocês fizeram. A derivada segunda tinha que ser negativa para o ponto ser máximo, né? Porque se é máximo, as derivadas estão diminuindo. Então, aí é isso mesmo. Se ela é positiva, eu olho só para essa. Se for positiva, é mínimo. Se for negativo, é máximo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Quando você testa ela no 1, 0, você vai obter, aqui fica 1. Então, fica menos 6 que multiplica menos 1. Isso aqui dá positivo, né? Dá 6, então dá positivo. Então, o 1, 0 é mínimo. Porque, olha, a derivada segunda ser positiva significa que as derivadas estão crescendo, né? Então, é ponto de mínimo. Então, esse aqui é mínimo local. Quando você testar, agora que a conta já está aqui, vamos lá. Quando você testar no menos 1 e 0, no menos 1 e 0, o que vai acontecer? Vamos olhar para essa expressão que aqui dá certo. Mesmo sendo menos 1, essa parte vai se anular toda, porque vai ficar 0 vezes alguma coisa aqui, dá 0. Aí no menos 1, você vai ficar aqui, bem, vai dar positivo, né? Porque são quadrados no x. Então mudar o sinal dele não faz diferença. Isso daqui vai ficar de novo 12. Agora vai ser menos 4 vezes menos 1. O valor muda, mas continua positivo. Então esse cara também é um candidato a máximo e mínimo de verdade. Eu só preciso olhar para a segunda derivada nele para saber se é máximo ou se é mínimo. Então, quando você testar no menos 1 e 0 agora, o que vai acontecer é que, como é menos 1, então vai ficar 6, que multiplica menos 1. E aí o sinal vai inverter, vai ficar negativo, e esse ponto, vim para cá, deixa eu ver como é que eu estou de tempo, acabou o tempo. Tá, mas deixa eu só escrever aqui, em 1 minuto eu faço isso. Então eu vou ficar com o ponto menos 1 e 0, ele é máximo, local. E fica como exercício para vocês, não precisam fazer todos, tá as contas feitas lá nas notas, todos os outros são pontos de célula, tá? Então se você olhar aqui, esses dois são pontos, um é máximo e o outro é mínimo, esse aqui é máximo, esse é mínimo. Todos os outros pontos são pontos de célula. Significa que se você testar aquilo lá em todos esses pontos, esse ano dá negativo. E aí fica como um exercício, era o que eu queria fazer. Eu posso fazer isso na quarta-feira, mas fica como um exercício para vocês. Coloquem lá no GeoGebra, vocês vão ver como é que essa função é, tá? Ou olhem nas notas, tem lá o desenho. Ela tem um máximo e um mínimo e um monte de pontos de célula, um monte de pontos de inflexão. Então esse é o teste. Na quarta-feira eu vou falar como é que a gente faz essa consideração para funções que estão em domínios que são limitados, porque aí eu tenho que considerar a fronteira também. A gente fala disso na quarta. E na sexta-feira eu vou falar sobre os multiplicadores de Lagrange. São as 3 técnicas que a gente vai ver. E aí na próxima semana, revisão e avaliação. Pessoal, obrigado. Desculpa aí por causa que o errinho da derivada acabou custando uns 2, 3 minutinhos aí pra gente. Mas na quarta-feira a gente retoma, tá bem? Bom almoço a todos, boa tarde e até quarta-feira.
que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!